Jesus, a minha plenitude. Esse é o tema da mensagem do nosso programa de hoje, e você vai ter aí para você receber essa palavra. E meu desejo, e ela vai com muita oração, é que essa palavra te abençoe, que ela possa despertar algo bom de Deus na sua vida, né? Jesus, de fato, a Bíblia fala que na pessoa dele residia toda a plenitude de Deus. E ele quer ser a nossa plenitude. Mas não depende só dele, depende também de nós aprendermos a exercer fé na pessoa do Senhor Jesus. Então eu espero que essa palavra te abençoe muito, meu desejo, minha oração, né? Convido você para permanecer aí conosco no nosso programa até o final. Depois da palavra, nós vamos ter o nosso momento de oração, que é aquele momento que a gente reivindica as promessas e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eu te encontro daqui a pouco no finalzinho da palavra. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. E despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Neste mês de abril, campanha A Vitória da Cruz. Toda terça, às 7:30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Estou aqui para dar o meu testemunho, que eu conheci a Sara Nossa Terra através da televisão. Quando eu tinha as minhas crises de pânico, de medo e depressão, era através do programa Sara Nossa Terra que eu encontrava forças para que eu não cedesse ao demônio. E que, graças a Deus, eu falei que o dia que eu tivesse uma condução para que eu pudesse ir na igreja, eu iria agradecer e me tornar um parceiro de Deus. Então, passado um ano, eu tive esse carro, eu bati esse carro. Mas quando eu tive condições, eu me aproximei da igreja. Tem 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, que eu participo do Parceiros de Deus e que eu fui curada de toda a depressão, eu fui curada de todo o pânico. E nunca mais eu abandonei meu carro, ando para todo lugar. Então eu faço a campanha de todas as terças-feiras, né? Pela minha cura e libertação emocional, tanto minha quanto da minha família. E através também dessa campanha, eu tive a cura da minha mãe, que ela tinha suspeita de câncer no pâncreas. E ela foi curada em nome de Jesus. E nos exames todo dela deu que ela tinha células cancerígenas, mas que através do último exame ela não teve nada, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, pega aí a Bíblia Sagrada, vamos ler a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, verso 19. Colossenses, capítulo 1, verso 19. E o tema é Cristo, a minha plenitude. Se você gosta de anotar temas, né? Cristo, a minha plenitude. Então vamos ler, eu vou ler e você acompanha comigo. Porque aprouve a Deus, a palavra aprouve quer dizer foi da vontade de Deus, que nele, na pessoa de Jesus, residisse toda a plenitude. Digam glória a Deus, querido. Então, em Jesus residia toda a plenitude. De quê? De Deus e de tudo. Jesus estava aqui como o Filho de Deus.
Ele foi também o filho de Davi, porque ele nasceu, a parte humana de Jesus, ele nasceu da genealogia de Davi. Maria e José vinham da árvore genealógica de Davi. Davi foi um dos antepassados deles, né? Mas Jesus, espiritualmente falando, ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu homem, mas ele nasceu filho de Deus. E aqui diz que foi da vontade de Deus que na pessoa de Jesus residisse toda a plenitude. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, diga assim, pelo sangue da sua cruz. Jesus conquistou paz para nós, morrendo naquela cruz, se sacrificando naquela cruz, em nosso favor. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus veio para nos reconciliar com Deus, com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus, porque estávamos todos nos nossos pecados. O pecado nos afastava de Deus, e o pecado afasta de Deus. Sempre que o pecado domina uma pessoa, sempre que uma pessoa está debaixo do jugo do pecado, ela está afastada de Deus. Mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus, porque quem está em pecado é inimigo de Deus. Versículo seguinte, 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. As obras malignas que nós praticávamos nos tornavam estranhos para Deus e tornava Deus estranho para nós, né? Porque o nosso entendimento, ele estava bloqueado pela malignidade, pelo inimigo, né? Então a vós outros que outrora, em outros tempos, nós éramos inimigos, por causa, e estranhos e inimigos, no nosso entendimento, nós não tínhamos o entendimento de Deus. Nós não tínhamos o conhecimento de Deus, por causa das nossas obras malignas. Verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Digam glória a Deus, igreja. Que coisa maravilhosa. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Aonde? Na cruz. A reconciliação nossa com Deus, ela se dá na cruz de Cristo, mediante a morte do Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós, para nos reconciliar com o Pai, e para nos apresentar perante o Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se eu fosse você, dava um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Esse texto fortalece a nossa palavra profética do ano de 2017. Qual é a palavra do ano de 2017? O ano da plenitude. Fala assim, Jesus é a minha plenitude. Amém, querido? Esse é o ano da tua plenitude. Esse ano é o ano que vai fazer diferença na sua vida. Este é o seu ano. Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo. Então, esse texto nos deixa claro que foi da vontade de Deus que residisse em Jesus a plenitude de todas as coisas. Isso quer dizer que tudo que eu e você precisamos está em Cristo. Está na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é a plenitude de Deus. E tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está em Jesus. Está na pessoa de Jesus. O que eu e você precisamos para ter aquilo que nós necessitamos? Uma vida espiritual vitoriosa, uma vida natural vitoriosa, um casamento abençoado, ter os nossos filhos abençoados. Queridos, criar filho nesse mundo, viver nesse mundo não é fácil. É um mundo cheio de dificuldades. Nós vivemos numa sociedade cheia de problemas. Mas nós temos um Deus que é por nós. E Ele nos dá direção. E com Ele nós vencemos, aleluia. E com Ele nós temos plenitude. Jesus conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Tudo que eu e você necessitamos para viver uma vida plena, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Fala assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor já conquistou tudo o que eu preciso. Eu te agradeço. Glória a Deus. Aleluia.
sua fé é muito importante nesse processo, porque o Evangelho ele se torna realidade na nossa vida. O que é o Evangelho? É a mensagem do poder de Deus, é a mensagem do Senhor Jesus. O Evangelho se torna realidade na nossa vida pela fé. Eu e você precisamos aprender a exercer fé todos os dias. Todos os dias. E é aí que nós precisamos do Espírito Santo. É aí que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito que é o Senhor Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas não é um fogo que nos consome. Lembra de Moisés em Êxodo capítulo 3? Ele viu uma sarça no deserto. Sabe o que é uma sarça? É uma planta do deserto. A sarça, você imagina uma planta que vive no deserto. Deserto não tem água, é uma secura total. Perto de um monte, estava lá aquela planta. Estava ali viva. E quando Moisés olhou aquela planta, ela estava pegando fogo. E Moisés ficou admirado daquilo, porque tinha um detalhe. Porque o fogo tudo destrói, sim ou não? Se alguma coisa pega fogo, daqui a pouco vira cinza, acaba. Mas aquela árvore pegava fogo e não se destruía. O fogo estava ali ardendo e a árvore continuava intacta. Era um fogo diferente, era o fogo de Deus. Aquela arvorezinha do deserto, chamada sarça, uma árvore baixinha, pequenininha, árvore de deserto, árvore resistente, resiliente, árvore que não se dobra diante das dificuldades. Ela representa a natureza humana, ela representa eu e você. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos pessoas, né, que passamos lutas, passamos dificuldade, mas estamos aí firme no nome de Jesus, amém ou não? Quem se identifica com isso? Quem que não vai se dobrar diante das dificuldades? Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. E sabe, a semelhança disso, Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o fogo de Deus, que não te consome, muito pelo contrário, é um fogo maravilhoso, que aquece o seu espírito, aquece a sua alma. É um fogo que te abençoa. Querido, o contrário do fogo, sabe o que é? O fogo aquece. O contrário do fogo é o quê? É o frio. A pior coisa que tem é crente frio. Crente abatido, crente desanimado, crente frustrado, diante dos problemas, abaixa a cabeça, se prostra, murmura, reclama. Você não, em nome de Jesus, amém? Você não, fala comigo não, em nome de Jesus. Olha o que diz Mateus 3,11. Quem está falando aqui é o profeta João Batista, porque ele foi o precursor de Jesus. E ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Maravilhoso, o batismo de água é muito importante, porque ele sela a nossa fé, ele sela a nossa aliança com Deus. Muito importante. João Batista batizava o batismo de arrependimento nas águas do Rio Jordão. Ele dizia para as pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho. As pessoas iam, se arrependiam e se batizavam. E ele diz aqui: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uhul! Não sei se você está empolgado, querido, mas eu estou. Eu estou. E eu quero dizer para você, o batismo no Espírito Santo, ele é fundamental para vivermos uma vida vitoriosa. Não tem vida vitoriosa sem o batismo no Espírito Santo. Não tem. Sabe, eu sei disso há muitos anos. Tenho 35 anos de vida cristã. Esses dias meu filho estava conversando comigo e falou: pai, quanto tempo você tem de convertido? Eu falei: 35 anos, meu filho. Você converteu com quanto? 21. Você está com quantos anos? Eu falei: 58. Pai, você tem mais vida de crente do que antes de ser crente. Eu falei: glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. E eu quero ir até o fim, ainda quero viver muitos anos para a glória de Deus. Mas eu que sou crente há tantos anos, eu sei dessas verdades há muitos anos. Hoje de manhã eu estava orando e falando com Deus: Deus, mas por que eu fiquei tanto tempo sem buscar o Senhor desse jeito? Ultimamente não estou vendo televisão, eu gosto de ver esporte, eu gosto de ver os resultados dos jogos. Esse dia não estou vendo, não estou sabendo quem está ganhando, não estou sabendo quem está perdendo, não estou sabendo de nada. Eu estou sabendo o seguinte: eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero o poder de Deus na igreja, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver os milagres de Deus, eu quero ver a nossa região aqui, Triângulo Mineiro, Uberlândia, todas as cidades da nossa região, debaixo de um grande mover de Deus. Quero ver milhares e milhares de vidas convertendo, conhecendo Jesus.
Eu quero ver os seus familiares aqui na casa de Deus. Eu quero ver você pegando fogo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo é fundamental para viver uma vida vitoriosa. Imprescindível para viver a plenitude de Deus. Sem o Espírito Santo você não vai alcançar a plenitude de Deus. Você não vai alcançar os milagres que Deus tem para a sua vida. E olha que é muito milagre. Olha que é muita promessa. Eu falei semana passada e quero dizer hoje. Cristo nos salva. Fala assim, Cristo me salva. Cristo nos cura. Fala assim, Cristo me cura. Cristo nos santifica. Fala assim, Cristo me santifica. E Cristo me batiza com o Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa. Charles Finney. O que nós mais precisamos é o poder de Deus. Ele já dizia isso em 1792. Não, 1792 ele nasceu. E ele viveu até 1875. Charles Finney viveu 83 anos. Ele foi um grande avivalista. Ele foi um grande homem de Deus. Ele pregava e as multidões se arrependiam. Rolava no chão de arrependimento pelo pecado. E Charles Finney diz, o que nós mais precisamos, naquela geração dele, ele devia pregar lá pelo ano 1840, por aí, ele começou o ministério dele. O que nós mais precisamos é o poder de Deus. Não é diferente hoje. O que a nossa geração mais precisa é o poder de Deus. Tem gente que se não tiver um celular da última geração, passa mal, fica doente, fica mal. Se não tiver uma televisão de tela de não sei quantas polegadas, também não serve, né? Nós somos muito ligados nas coisas, mas o que nós mais precisamos é o poder de Deus. Porque no poder de Deus, na plenitude de Deus, nós temos tudo. Nós temos felicidade que o dinheiro não compra. Nós temos saúde que o dinheiro não compra. Nós temos tudo. Você que está me assistindo agora aí no nosso Face, você da televisão, quer dizer que em Jesus tem tudo que você precisa. Jesus tem tudo que você, que a sua casa, que a sua família precisa. Talvez você é um empresário, talvez você é uma pessoa importante, tem recurso financeiro, mas talvez você não tem paz, a sua família não tem paz, tem muita briga, tem muita disputa, tem muita confusão. Talvez você é uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre, talvez você está passando um momento que você está numa enfermidade aí, num leito de hospital. Tudo o que você precisa está em Jesus. E sabe o que nós precisamos fazer? Entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. É o que cada ser humano precisa, né? A paz de Cristo é a paz de Deus. E a paz de Deus é a paz que nos reconcilia. Então Jesus nos reconcilia com Deus para que tenhamos paz. Paz na nossa mente, paz na nossa emoção, paz nos nossos relacionamentos. E a paz que Cristo nos propicia, ela é completa. Ela é completa. E ela é completa, sabe por quê? Porque Cristo libera sobre nós e nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo de Deus. Isso Jesus conquistou no Calvário. Sabe, você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Você precisa falar em línguas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Quando você está orando em línguas, você está sendo edificado, o seu espírito está sendo edificado por Deus. Você não sabe o que você está orando, você não tem entendimento daquilo que você está falando, mas o Espírito Santo sabe, Deus sabe, o céu sabe, os anjos sabem, e o seu espírito recebe uma torrente de bênção de Deus, do sobrenatural na sua vida. Por isso você precisa orar em línguas, por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter o dom de falar em línguas. Digam glória a Deus, irmão. E isso é para nós, isso é para você, isso é para cada filho de Deus. É para cada filho de Deus, né? E eu quero falar hoje um pouquinho sobre meditação na palavra e oração em línguas. Meditação na palavra e oração em línguas caminham juntas. E são duas chaves maravilhosas que Deus propicia para nós vivermos uma vida vitoriosa. Ao orar em línguas, você está se utilizando, preste atenção. Quando você ora em línguas, você está se utilizando de uma linguagem sobrenatural que Deus trouxe do céu. Fala comigo assim, linguagem sobrenatural. Por isso você tem que orar no Espírito Santo. Para que o sobrenatural de Deus faça parte da sua vida, resida na sua vida, na sua casa.
essa linguagem sobrenatural, ela vai abrir um processo de iluminação de Deus dentro do seu interior. E você vai começar a entender a palavra de Deus e as promessas de Deus como você nunca antes entendeu. Talvez tenha aqui, mas eu já ouvi muitas pessoas falar para mim assim: bispo, eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não estava entendendo nada. E eu parei, eu desanimei, eu deixei para lá. Sabe, muitas pessoas vão ler a Bíblia com a mente natural. E realmente é difícil. Mas quando você lê a Bíblia, na unção do Espírito Santo, você começa a entender tudo o que está escrito ali. Porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele é o autor da palavra de Deus. Então, a linguagem sobrenatural, ela vai abrir esse processo de iluminação de Deus no seu interior. Você vai começar a entender. Porque dentro da linguagem espiritual reside os mistérios e os planos de Deus para você. Amém ou não? E também reside o entendimento de toda a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, em uma passagem, e começa a orar em línguas e lê, porque quando você ora em línguas, seu cérebro está tranquilo, seu cérebro está descansado, porque você está falando em línguas, você não sabe nem o que você está falando, então você não está usando o cérebro está em stand-by. Aí e os seus olhos, você pode também usar ele, então você está falando em línguas, ao mesmo tempo que você está lendo a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando para você? E aí você vai ter um entendimento diferente da Bíblia. Você vai ter um entendimento diferente da palavra de Deus, né? Isso vai trazer uma iluminação, né? Os apóstolos, lá no livro de Atos, no capítulo 1, 2, 3, eles se entregavam à oração e à palavra de Deus. Constantemente, todos os dias. A vida deles era oração e palavra de Deus. Eles tinham vários momentos que eles iam ao templo ao longo do dia para orar. E com certeza, eles oravam continuamente em línguas. Eles não oravam na língua materna deles, na língua natural deles. Eles oravam em línguas. Enquanto eles oravam, eles meditavam na promessa da palavra de Deus. Que até aquele momento, sabe o que eles tinham de palavra de Deus? O Velho Testamento, não completo, porque a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela ainda não estava pronta. Então os apóstolos não tinham o Novo Testamento. Ali no início da igreja em Jerusalém, quando veio o Pentecoste, quando veio aquele fogo todo, 3.000 pessoas converteram, logo em seguida mais 2.000, eles não tinham, mas eles se dedicavam à leitura, a estar ali, buscando entendimento na palavra. Que palavra? Os escritos de Moisés, os salmos, as palavras proféticas. Porque tudo aquilo falava de quem? De Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Apontava para Jesus. O apóstolo Paulo também meditava muito na palavra de Deus. E ao mesmo tempo, orava muito em línguas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi usado poderosamente por Deus. Quase a grande maioria das epístolas do Novo Testamento foram escritas pela vida do apóstolo Paulo. Deus usou o apóstolo Paulo. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo. Aleluia! Graças a Deus. Eu espero que essa palavra tenha despertado fé no seu coração, desejo de você estar mais perto de Jesus, de conhecer mais a pessoa de Cristo e de querer aquilo que Ele tem para você. Olha, meu querido, nesse mundo a gente tem acesso a tantas coisas, né? A gente pode comprar muitas coisas, você pode ganhar dinheiro, trabalhar e comprar e adquirir muitas coisas, mas olha, aquilo que Jesus tem para nós, dinheiro não compra, né? E o que Jesus tem para nós é superior às coisas deste mundo. A felicidade, a alegria, o amor do filho, o amor de um cônjuge, a harmonia familiar. Só Jesus tem isso para nós, a saúde, né? Então eu te convido agora para o nosso momento de oração. Vamos orar e vamos pedir que a plenitude de Deus venha sobre as nossas vidas. Eu quero me unir a você agora para a gente fazer essa oração. Eu quero que você ore comigo para que a plenitude de Deus venha sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos orar? É momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu oro agora. Eu me uno a todas as pessoas que participaram do nosso programa de hoje.
meu Deus, se sentiram abençoadas, desafiadas, meu Deus, e querem o milagre. Elas sabem que elas podem, porque é direito daquele que crê. Aquele que crê em Jesus, aquele que acredita no poder de Deus e nas promessas de Deus, recebe os milagres de Deus. Eu oro por cada pessoa e por cada necessidade, seja necessidade de saúde, necessidade de uma porta de emprego, harmonia conjugal, familiar, seja bênção na vida de um filho, seja a conversão de um ente querido. Senhor, esse homem, essa mulher que precisa de um toque de Deus, que está se sentindo abatido, infeliz, que está se sentindo deprimido, sem força, essa pessoa que está no hospital agora, meu Deus, lutando com alguma situação de enfermidade, num pós-operatório, talvez desenganado por um médico, Deus, atende agora, libera o teu poder, libera o poder do Senhor, envia teu anjo, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meu querido, minha querida, olha que bênção, que bom tê-lo aqui na nossa companhia. Eu desejo que todas as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Fica o nosso convite para você de Uberlândia estar conosco aqui nos nossos cultos. Vai ser um prazer enorme te receber. Eu te convido para o culto de terça-feira, que é um culto forte, é um culto de campanha, é o culto da quebra das maldições. Você é o nosso convidado toda terça, 19h30, porém está passando aí no seu vídeo todos os nossos horários, aos domingos, aos sábados, e você sempre será o nosso convidado aqui na Sara Nossa Terra. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, me despeço agora de todos vocês. Se Deus quiser, nos vemos ou aqui ou em nosso próximo programa. Até lá! E despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Neste mês de abril, campanha A Vitória da Cruz. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.